Seja bem-vindo, ouvinte do podcast na Timeline, para o episódio Missão e Enculturação. Isso mesmo, vamos conversar sobre a missão e enculturação aí na realidade da vida missionária. Sou Daí do Batista, da comunidade Canção Nova. Vou conversar com mais 2 missionários, aliás, 3 missionários. Saulo Macena, Túlio Fonseca, direto de Roma, e Padre Ademir, lá do continente africano. O padre está em Zobe, Moçambique. Saulo, Túlio, bem-vindos aí ao nosso podcast. Olá, você ouvinte fiel aí do podcast na Timeline, ou você que está chegando agora. É muito bacana poder discutir um pouco, compartilhar um pouco das experiências, tanto da missão, mas também os desafios da enculturação. E estamos aí, graças a Deus, hoje aí com 2 pessoas importantíssimas hoje na comunidade Canção Nova, principalmente pelos lugares onde eles estão, que é o Túlio e o Padre, e quero acolhê-los também. Valeu, Saulo, valeu, Adailton. Eu também agradeço o acolhimento de vocês e também acolho aqueles que escutam o podcast. É uma alegria e também uma responsabilidade ao mesmo tempo falar aqui da missão de Roma, mas sobre esse tema tão importante, enculturação, que é algo que perpassa a nossa vida de missionário, e a missão, que é o centro de tudo que nós fazemos. Então, tenho certeza que esse papo vai render um assunto bem bacana aí pra gente. E Túlio, antes de já abrir com as perguntas aí, nós temos várias, com certeza também o nosso ouvinte deve trazer algumas dúvidas sobre essa dimensão missionária, essa realidade de estar em outro país, em outra língua, etc. Eu já queria trazer aqui um trecho da Evangelii Gaudium, né, essa exortação do Papa Francisco, lá no número 69, onde ele vai dizer assim, ó: há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o Evangelho. Nos países de tradição católica, tratar-se-á de acompanhar, cuidar e fortalecer a riqueza que já existe, e nos países de outras tradições religiosas ou profundamente secularizados, há que procurar novos processos de evangelização da cultura, ainda que suponham projetos a longo prazo. Então, dentro dessa perspectiva, Túlio, como que é ser missionário aí no centro da igreja em Roma? Eu posso falar que durante 6 anos eu vivi uma experiência muito bacana de viver na França, de aprender, né, com o povo francês, até hoje eu posso dizer que eu trago muitas coisas que eu aprendi, mas também que eu vivenciei ali, tanto da alimentação, a forma de pensar, a própria espiritualidade francesa, hoje estão, né, impregnados em mim, não tem como separar. Mas e você aí, nessa experiência em Roma? Quanto tempo, fala para o povo aí, quanto tempo que você já está em Roma? E como que tem sido a tua experiência aí no centro, no coração da igreja que é Roma? Sim, essa experiência que você trouxe da França também é um pouco da que eu faço aqui na Itália. Estou aqui na missão há 1 ano e 6 meses. Ainda é pouco tempo, mas a intensidade daquilo que é vivido, né, num território de missão nos leva também a viver muitas coisas, experimentar muitas coisas na vida missionária e assim viver, mergulhar nesse processo de enculturação. Gostei muito desse trecho da Evangelii Gaudium que você leu, Saulo, porque ele fala bem dessa realidade, né, dessa mesmo que eu vivo aqui na missão de Roma. É um país de uma tradição católica muito grande, a Itália, história de muitos santos, a história do cristianismo, né, praticamente depois ali daquilo que os apóstolos viveram, depois do Pentecostes, foi muito encaminhado aqui para Roma, né, na época o Império Romano. Então nós trazemos aqui tradições muito fortes, mas ao mesmo tempo nós tocamos num povo hoje secularizado, que tem tradição, mas que tem também a secularização. E a principal experiência que eu faço tocando nisso, que é a enculturação, é entender esse povo, entender a história deles, entender aquilo que eles trazem como experiência de vida, como tradição de cristianismo, de cultura, para então saber dialogar com ele. Eu não posso simplesmente, né, replicar aquilo que eu vivi aí no Brasil, nas experiências que eu fiz de missão, naquilo que é o nosso jeito de evangelizar brasileiro. Aqui não cola muito bem, porque tem um outro povo, é uma outra experiência. Então eu preciso conhecer esse povo. Então o primeiro passo da enculturação que eu posso dizer que eu vivi de forma bem intensa, como eu iniciei dizendo, é de entender o povo italiano, entrar na cultura. E a cultura começa numa conversa de uma banca de jornal, ela vai ali numa mesa, num almoço, uma pessoa que você encontra na rua, e assim você vai entendendo esse povo para também entender a melhor forma de evangelizar. Então vai muito daquilo que a vida também nos pede. Eu acho que essa é a beleza da missionariedade, né? Que o Papa, ele também vai dizer na Evangelii Gaudium que todos nós somos uma missão nessa terra, onde quer que nós estejamos. Então,
eu tenho feito essa experiência de me enculturar para ser ainda mais uma missão aqui na Itália. E isso acaba que também no nosso modo de evangelizar precisa ser muito bem aprofundado para que a gente não cometa o risco de ou nos fecharmos em nós mesmos e tentar evangelizar de um jeito que não bate com aquilo que o povo precisa, ou também de tentar achar uma linguagem que não entre no coração deles. Aí é esse feeling, né, esse toque para compreender aquilo que o povo precisa, então viver uma missão de fato eficaz. E também, assim, eu percebo na fala do Túlio essa disposição, né, Túlio, de acolher esse povo também. Você é latino, aqui da América, e muitos estudiosos, teólogos, falam que a América Latina tem sido esse tempo, né, nesse século, esse sustento para levar, né, também reevangelizar a Europa, reevangelizar o Ocidente, né? E parte de cada missionário, cada pessoa, essa disposição de entender essa cultura e adentrar aí com o evangelho, né? Sem negar a sua identidade. E com isso, vamos então falar agora um pouquinho com o Padre Ademir. Padre Ademir, bem-vindo ao nosso podcast também. Fala um pouco da sua missão em Moçambique, como é a sua realidade aí e os desafios culturais de evangelizar na África. Olá, caros amigos, Deus abençoe, Padre Ademir Costa, missionário aqui na África, de uma missão em Moçambique, na província de Tete, né? A capital de Moçambique se chama Maputo, está bem ao sul de Moçambique, né? Bem ao sul, próximo à África do Sul lá, e eu estou aqui já na região, seria assim um centro-norte do país, a região mais ao norte do país, bem distante, estou a 1.600 quilômetros lá de Maputo, a capital, né? Temos voos aqui na capital da província, né? Província chamada Tete. Tete tem um aeroporto que saem aviões para chegar até Maputo, né? Dá umas 2 horas e meia de avião. Se for de automóvel, que as estradas, dependendo do lugar, são muito ruins, outros lugares são boas, você pode demorar uns 2 dias para fazer esse percurso de 1.600 quilômetros até a capital. Então, vivo em Tete, né, província de Tete, que já é distante da capital, e a capital se chama Tete também, a cidade de Tete, e eu estou ainda no interior, mais ainda, a Missão da Canção Nova está mais distante ainda, está em uma vila, chama vila aqui, mas é uma pequena localidade, um pequeno município chamado Zobwe. Bom, um dos maiores desafios culturais, né, de evangelizar na África nós temos realmente uma disposição, né, uma abertura de coração para poder mergulhar na cultura. Nós temos uma cabeça, nós nascemos numa cultura ocidental. Aqui é uma cultura africana, muito diferente daquilo que vivemos. Então, os costumes, né, o que se vive aqui no dia a dia, a maneira deles viver, o ritmo deles no dia a dia é diferente do nosso. Então, a pessoa que vem para cá tem que estar com o coração muito aberto, muito disponível, desejoso de amar o povo e desejoso de se enculturar, né? E respeitar também os aspectos culturais aqui que são milenares, né? Nós somos cristãos, mas sabemos e anunciamos abertamente Jesus Cristo, temos aqui ainda em Moçambique, essa abertura de podermos proclamar Jesus Cristo como Senhor, evangelizar de maneira direta e explícita, né? Claro que respeitando aquilo que é a cultura. Então, você tem que chegar aqui no primeiro momento, mergulhar, emergir, né, na cultura, e com o tempo você poder evangelizar da maneira correta, né, sem ferir princípios culturais, sabendo que coisas que vai ser pouco a pouco que nós vamos encurtindo a evangelização dentro deles. Então, aqui não adianta vir para cá um missionário com a cabeça imediatista. Não funciona assim aqui, na minha realidade de África e de Moçambique que eu conheço, né? A pessoa que é imediatista vai sofrer, porque aqui as coisas vão no ritmo deles, né? É a realidade de missão aqui que vivemos, né? Chegar com o coração aberto, entrar, mergulhar na cultura do povo. Não é preciso você se violentar, assim, né? Entre aspas, se violentar de ter que comer muitas coisas diferentes, né? Que eles comem aqui. Outras questões culturais do dia a dia, né? Questão de comida mesmo, aqui é muito tranquilo também, existe muito mito.
Claro que eles comem as comidas exóticas deles, mas para nós, no dia a dia, sou bem sincero para falar para vocês, o básico da nossa comida aqui em casa, né? Arroz. A área que eu vivo aqui é uma área de cultivo grande de feijão, então feijão não falta aqui em Zogby, né? Tem ovo, né? Carne, temos carne, geralmente carne de cabrito, né? E galinha, muita galinha, frango, então carne de porco. Então não vão, questão de alimentação não tem problema. E aqui a base alimentar deles é a shima, que comparando com o Brasil é a polenta, né? A polenta, claro que aqui sempre é feito com milho branco, não se usa o milho amarelo aqui. Então, penso que o maior desafio cultural, né, que existe aqui é a pessoa chegar com o coração aberto para mergulhar neste mundo cultural que é a África, né? É uma cultura totalmente diferente, é uma cultura muito tribal, né? Para se ter ideia, só em Moçambique eles falam que tem pelo menos 20 a 25 línguas reconhecidas como línguas oficiais, né? São dialetos locais, né? Do povo de toda uma região, né? 20 a 25. Outros falam que dentro dessas ramifica para umas 300 línguas, dialetos só em Moçambique. A língua oficial do país é o português. Nas cidades, né, se fala o português, se conversa em português. Claro, um português mais ligado a Portugal, porque Moçambique foi colônia portuguesa até 1975. Então, o português, né, ficou como língua oficial, se fala nas cidades, mas nos interiores, pouquíssimas pessoas falam, né? Nos centros urbanos, como aqui na nossa vila. Muitas pessoas não falam o português, né? Tem as escolas primárias, secundárias, já tem faculdades. Onde nós estamos aqui, na sede da nossa localidade, tem, né? Os jovens podem concluir o segundo grau ali, então já fala português. Mas quando você sai para as aldeias, esquece, é dialeto, né? E a minha região já é um dialeto, é o dialeto chamado Shewa, né? Dialeto Shewa, existe o povo Shewa, que é de toda essa região que eu vivo. Nós vivemos onde está a Missão Canção Nova, uma região montanhosa, que pega pelo menos 4 países esse povo, né? Essa cultura Shewa. Pega aqui Moçambique, o Malawi, que está aqui a 800 metros da nossa casa, já é outra república, já é outro país, nós estamos bem na fronteira. Pega o Malawi, a Zâmbia, pega ainda o Zimbábue também, né? São 4 países, em verdade, que fala essa língua, que tem essa cultura. Então, eu estou nessa região. Mas se eu saio daqui e vou até lá na cidade de Tete, a 120 quilômetros daqui, já é outra língua. É a língua Nyungwe. Isso é questão de 120 quilômetros. Se eu sigo em direção a leste, né, a uns 200 quilômetros, 250 quilômetros, já é outra língua, é a língua sena. Então, só dentro daqui, perto de nós, já são 3 povos, 3 línguas diferentes, um desafio, né? Mas se eu vivo aqui, eu posso me esforçar em aprender a língua, ao menos para celebrar, saudar o povo, entender um pouco o que eles falam, e com o tempo poder ali dialogar um pouco na língua. São desafios culturais, né, que enfrentamos e que nós vamos no dia a dia superando e emergindo. O importante é mergulhar na cultura. Então, padre, a mídia em geral, às vezes, mostra a África com outro olhar. Mas muita coisa que a gente vê são recortes da realidade. Como o senhor, que está aí há bom tempo, diz para o nosso ouvinte o que é mito sobre a África? Bom, o que é mito sobre a África, né? Aqui o pessoal pensa que quando for chegar aqui na África, né, vai encontrar andando pelas ruas elefantes, girafas, vai encontrar pelos caminhos leões, hienas, leopardos, né, macacos para todos os lados, cobras. Isso é um mito que não acontece, né? Principalmente aqui em Moçambique, realidade aqui, você vai encontrar esses animais só nos grandes parques, né? Os grandes parques em áreas onde estão realmente os animais lá e estão isolados, né? Não são zoológicos, são parques enormes que tomam áreas muito grandes. Aí você vai chegar lá, vai pegar o Jeep, vai conhecer, né, o parque com todo cuidado, porque os animais, é a área dos animais selvagens, mas não se encontra mais animais selvagens soltos em qualquer lugar assim. Né? Então é a questão que nós temos um mito grande aqui, é a questão da pobreza.
Pobreza que temos de África, sim, é real, existe uma pobreza, mas uma pobreza já de desigualdade social, né? Digo de Moçambique, outros países não conheço muito, mas aqui tem até já, começa a ter um nível de desenvolvimento já, né? A economia começa a melhorar e tem a pobreza, tem aquelas pessoas que são muito pobres, existe a questão de fome, mas comparando com o Brasil, tem regiões que eu conheço, que eu fui, né, como a região norte, a região do Marajó, eu vi questão de fome de perto, né, mais do que eu encontrei aqui. Então, a pobreza aqui é relativa. É uma pobreza de um país que está em desenvolvimento. E a desigualdade social é muito grande, né? A questão de corrupção também é muito grande, né? Como em todos os países em desenvolvimento. Então, é um mito também a questão da pobreza que nós temos aqui e temos que ter muito cuidado. A questão do assistencialismo, né? Durante tanto tempo recebeu-se aqui tantas coisas, doações, 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 e hoje começa a chegar a um tempo que nós temos que educá-los para que eles consigam ir buscar o seu próprio suor, né, o pão de cada dia. A região que eu estou aqui é mais tranquila, né? Graças a Deus é tranquila a região que eu estou, porque é uma região de cultivo, de plantio de milho, de feijão, né? De mandioca, batata, região muito produtiva, então não tem muita essa questão. Mas nas cidades, o povo pede muito, porque foram educados assim, a receber tudo de mão beijada, dada para eles, né? O assistencialismo foi muito forte e hoje começa a mudar um pouco essa chave, né? Então, essa questão do mito que encontra aqui é isso, mas, né? A questão dos animais que não existem, assim, solto como se pensa, né? E a questão da pobreza que é algo diferente. Aqui, que nós devemos ter cuidado, devemos ajudá-los, sim. O sistema de saúde aqui é bem difícil, a questão de educação também é bem difícil, né? Mas tem. Por mais que o sistema de saúde seja dificultoso, comparando com o Brasil, que está bem mais avançado, né? Do que aqui, temos problemas às vezes ainda no Brasil, aqui o sistema de saúde ainda é um pouco debilitado, mas temos hospital, temos médicos, questão da educação também, né? Educação um pouco mais frágil, porém tem educação, tem faculdades. É relativo, né? Quando a pessoa chega aqui, ela percebe que os desafios são outros, né? E esses mitos que são passados muitas vezes pela imprensa, né, do que é a África, cai por terra, porque nós já estamos vivendo aqui. Obrigado, padre. Ficou muito claro, então, esse esclarecimento sobre o mito sobre a África. E você que agora nos ouve aqui no podcast, poderá então depois acompanhar o Instagram do Padre Ademir. Vou deixar aqui na descrição para você acompanhar aí. É para você ver o dia a dia ali da missão do padre e do irmão Christian também ali na África, em Moçambique. Com você, Saulo, Túlio. Túlio, você foi partilhando conosco um pouco do desafio de enculturação, desse caminho, né, que é apresentar o evangelho, mas sem ferir a identidade, no caso aí você que está na Itália, do povo italiano, se adaptando, conhecendo cada vez mais, mas apresenta para nós um pouco aí como que é a rotina da missão Canção Nova em Roma e qual foi ou quais foram seus maiores desafios pessoais aí nesse processo de enculturação. Tá certo. A rotina da Missão de Roma praticamente já acontece há 23 anos, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, nesse período de tempo, como a primeira missão internacional da Canção Nova. Então, eu disse já no começo e repito, né? Tem uma graça muito grande estar aqui e uma responsabilidade também, porque estamos, como dizemos e brincamos muitas vezes, né, no quintal do Papa Francisco, no quintal do Papa. Então, para a gente ter essa responsabilidade de viver também a nossa rotina nesse ritmo, né, de estar sempre atentos àquilo que o Papa fala, aquilo que a Igreja nos ensina. Então, o nosso ritmo diário, mais ou menos, né, para partilhar com vocês, já começa cedinho, quando ali na capela da nossa casa a gente tem a Santa Missa em comunidade, depois nosso café da manhã ali também, nos preparando para vir até o nosso escritório, que graças a Deus é bem perto do Vaticano. Então, nós pegamos um trechinho longo de carro, porque a nossa casa é afastada aqui do centro da cidade. Temos ali o trânsito, então nesse momento nós já rezamos também ali no carro, em comunidade, partilhamos. E assim, né, nos preparamos para, acima de tudo, também sermos comunidade aqui, não sermos só profissionais para vir para o trabalho. Então, quando chegamos aqui, nós procuramos já estar atento àquilo que o que vai ser comunicado naquele dia, porque o trabalho da Missão de Roma é muito ligado à comunicação. Comunicar o Papa para o povo brasileiro, que nós todos os dias
temos uma matéria no jornal da Canção Nova e assim também entradas em outros programas para comunicar aquilo que são as notícias da igreja, comunicados do Papa, documentos dos dicastérios, que são tantos aqui no Vaticano. Então sempre estamos atentos a essas novidades para fazer um conteúdo para informar, né, todo mundo que acompanha a Canção Nova, mas também, em paralelo a isso, o povo italiano, porque nós temos um site em italiano aqui, alimentado também todo dia, temos canal no YouTube com vídeos de formação em italiano, então saímos para gravar com padres que colaboram com a gente. Então sempre, né, durante o dia, está sempre pautado na comunicação aquilo que é a nossa forma de evangelizar. Paralelo a isso, sempre alguém faz o almoço para toda a missão. Nós aqui que cuidamos de tudo, da nossa casa, fazemos limpeza. Isso também é uma forma, né, de realizar a nossa missão aqui em Roma, com muita alegria. E assim desenrolamos o nosso dia. Também em contato com o povo italiano, temos pessoas perto de nós aqui, que participam dos nossos momentos de oração, que convivem conosco, amigos que nós vamos conviver na casa. Isso é uma experiência muito bacana. E falando já do desafio, né, eu já entro num ponto bem ligado a essa proximidade com o povo italiano, que logo de cara é a língua. É um desafio aprender uma nova língua, tem todo o esforço, o estudo, é que nós nos dedicamos para isso, porém tem, né, a forma de comunicar com o povo. É diferente você aprender ali no papel, aprender as regras e se arriscar na comunicação. Então, para mim, esse foi um dos primeiros desafios que eu enfrentei aqui. Ainda hoje estudo italiano, ainda hoje preciso me aprofundar mais, porque a gramática é exigente, e os italianos também, eles nos entendem, mas eles, claro, nos ajudam a falar direito, nos corrigem, e a comunicação acaba sendo necessária e importante para o bom andamento da missão. Hora ou outra encontramos um cardeal, encontramos um bispo, temos que nos comunicar bem. Então a língua acaba sendo um ponto importante de adaptação e também um desafio. E essa realidade eu acredito que desvincular um pouco do modo brasileiro de ser. Eu não deixo de ser brasileiro, eu estou aqui como brasileiro, eu estou aqui como um estrangeiro, mas o jeito de evangelizar e o jeito de dialogar com o povo precisa ser diferente. Então, né, esbarra um pouco naquilo que eu disse no início, mas eu apresento agora como um desafio, que é compreender o povo do jeito deles, não querer colocar as minhas impressões, ou até mesmo aquilo que nós escutamos, né, até mesmo o padre falava daqueles mitos sobre a África e tudo mais. Nós também temos isso em relação à Europa e tantas outras coisas. Então, desvincular isso acaba sendo um desafio para que a gente seja mais livre na evangelização. Então, cabe a nós, né, nos empenharmos na adaptação, na disponibilidade, no desejo de ser para o outro, de viver mesmo com empatia aquilo que o povo precisa. O povo italiano é daquele jeito que nós vemos, né, de forma muito caricata. É um povo expressivo, é um povo que fala alto, é um povo que fala tudo, não tem, às vezes, aquelas papas na língua. Então, nós vamos entender esse jeito deles para também anunciar o evangelho como eles vão entender. Então, é um desafio, mas um desafio que vale a pena quando nós vivemos com disposição para, de fato, anunciar o evangelho desse modo. Túlio, eu sei que a gente está falando aqui, acaba que é um tema muito sério, né? Fica até uma coisa muito séria, mas ao mesmo tempo nós vivemos muitas alegrias, posso dizer até algumas piadas aí nesse processo de enculturação. Eu particularmente poderia escrever um livro, né? De tantas coisas que eu já vivi quando morava na França, mas não queria falar de mim agora, não, eu queria ouvir de você. Tem algum mico, ou como a gente brinca às vezes, não tem um King Kong já que você viveu aí nesse processo de enculturação? Bem lembrado. Olha, a gente vai somando alguns, né, no ritmo da vida, assim, principalmente em relação às palavras em italiano que são diferentes do português. Uma vez aconteceu comigo no ônibus. Uma senhora passou, ela estava um pouco apressada, ela deu uma esbarrada, estava com câmera, com equipamento, tudo. E eu olhei para ela assim, comuniquei em português com quem estava comigo, achando que ela não ia entender nada, né? Eu falei, nossa, que mulher bruta. E bruta em italiano é feia. Ela olhou assim para mim, eu olhei para Lísia que estava comigo, né? A jornalista, eu falei alguma coisa, que ela olhou muito brava e veio assim, tipo, não entendeu. Aí ela falou, bruta é feia, você chamou a mulher de feia na cara dela. Eu falei, meu Deus, nunca ia imaginar que era, né, um significado assim. Aí, às vezes também aqui, muitas vezes na comunicação, a gente tem que fazer mímica para o povo entender. Acaba mesmo quase virando um jogo de imagem e ação em algumas coisas, né, no meio da rua. E assim, a gente na comunicação passa uns perrengues, mas dá certo no final. E você, Saulo, que morou na França, no Toulon, como foi sua experiência lá? Assim, o que você aprendeu nesse tempo de
de imersão na França, o desafio que você viveu e também a realidade de esses micos, esses desafios com o povo francês. Eu posso dizer que foi um novo nascimento, né? Eu saí do Brasil na época, eu fui para a França em 2012, eu tinha 22 anos. Então, um dos primeiros grandes desafios era o fato de ser jovem, de estar indo para uma primeira missão, não falava nada, estava indo morar longe digamos assim, dos meus, né, dos meus amigos, da minha família, etc. Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, e por isso eu gosto de dizer sempre que eu considero que eu nasci de novo, né? Foi um novo nascimento, seja como homem, como pessoa, mas também como missionário. Porque eu morava em Cachoeira Paulista, a missão da Canção Nova em Cachoeira Paulista normalmente recebe muita gente, os nossos eventos aí, né, chegam a ter 100 mil pessoas e tal, e fui para uma realidade, exemplo, de um grupo de jovens na universidade que tinha 2, 3 jovens, na paróquia o grupo de oração tinha 6 senhoras de idade, né, era um grupo que a faixa etária era 60, 70 anos, e eu confesso que, ao mesmo tempo, eu vivi a experiência de ver uma igreja que, enquanto nós costumamos, né, dizer do lado de cá, né, do lado da América, que a igreja na Europa está um pouco morta, morrendo, eu confesso que eu vivi uma experiência de uma igreja que está muito viva. Uma igreja que é muito jovem, que, de fato, em números, é bem reduzido se comparado ao Brasil, mas eu confesso que a minha experiência mostra que, a partir do meu olhar também, da minha experiência pessoal, que são coisas que caminham em paralelo, né? No Brasil, a gente, às vezes, é muito emotivo, né? Nós vivemos uma fé muito da emoção, não menosprezando isso, né? De fato, nós temos aí um crescimento da renovação carismática na América do Sul e tal, e que, de fato, envia também missionários para a Europa. Mas, em compensação, eu vejo que nós, falando do Brasil, precisamos amadurecer muito na fé. Nós precisamos viver, de fato, a experiência do encontro pessoal com Jesus. E, a partir daí, também buscar formação, porque senão nós somos levados, como dizia Bento XVI, por qualquer vento. Na Europa, você já encontra um povo mais racional, um povo que tem história, né? Aí você vai encontrar vários santos, Nossa Senhora, e que muitas vezes não vive essa fé emotiva, essa fé em que eu preciso chorar, que eu preciso... Então, assim, né, aqui eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas para dizer assim, a minha experiência com esse povo, falando com o povo francês, mas também com o povo europeu, português, italiano, no contato que nós tínhamos nas missões que nós íamos também pregar fora da França, me evangelizou muito, digamos assim, me converteu, ou me colocou num processo de conversão, também como missionário, de entender que a evangelização ela não é quantidade, mas sim qualidade, e de que não basta eu ficar só na oração ou na fé emotiva, que significa buscando simplesmente as curas, os milagres, buscando Deus mas eu preciso também aprofundar a minha fé. E aí o europeu, o francês me ajudou muito, tem me ajudado, porque é algo que eu trago comigo hoje, mesmo hoje, retornando ao Brasil já há quase 2 anos, morando hoje na missão de Cachoeira Paulista, me leva cada vez mais a viver essa experiência da evangelização no tu a tu, né? É pessoal, por mais que hoje, trabalhando aqui no portal Canção Nova, com as redes sociais, eu posso chegar a milhares e milhares de pessoas, mas o encontro pessoal com Jesus, ele é sempre pessoal. Então, quando nós fazemos um podcast como esse, quando nós fazemos o que nós fazemos nas redes sociais, eu estou focado, falando de forma pessoal, em uma pessoa. Se uma pessoa for tocada pela graça, é festa no céu, né? Eu pego esse gancho aí do Salo e também, assim, eu nunca fui para o exterior, nem para algum estado do Brasil. Vivo aqui em Cachoeira Paulista também, no portal, nesse trabalho. E, porém, vivo uma cultura de entender a cultura da internet, né? Claro que aqui é um assunto para outro podcast, vamos fazer um trabalho com outro podcast nesse tema, mas também a internet tem essa cultura. Cada pessoa com sua realidade, com suas dificuldades, de entender esse povo e levar aí o evangelho. Nesse contexto, trago também aqui um trechinho da carta do Papa Francisco desse ano para a missão. Ele fala assim: a missão é resposta livre e consciente à chamada de Deus. Essa disponibilidade interior é muito importante para conseguir responder a Deus. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. E aí, o Papa vai falar também no documento, né? Como tu lembrou da Evangelho Gaudium. A vida é uma missão, né? A dona de casa, o padeiro, ali o profissional de educação,
seja onde esteja, a vida é uma missão, entender cada pessoa na sua realidade. Eu entendo assim que esse podcast, tudo que nós falamos, o Túlio falou, o padre, é disposição, né, Saulo? Disposição interior de poder entender a cultura e, com testemunho, levar o evangelho. É isso mesmo, né? E eu acho que é bonito escutar o testemunho escutando aí o testemunho do Túlio, do padre, em culturas totalmente diferentes. Mas uma coisa, antes de finalizarmos, que eu queria também até ouvir do Túlio, em especial, que o Papa ele vai trabalhar muito isso, ou posso dizer, a Igreja vai trabalhar isso na sua história, e mesmo quem talvez está escutando o podcast não tenha aí uma proximidade com Deus hoje, né, que está escutando, que se interessa até por esse tema, mas não tem ali uma espiritualidade, não está tão fiel ali nessa frequentação à Igreja, perceber que também essa realidade de enculturação, ela se dá também onde nós estamos, né, Túlio, né, Adailton? Seja na minha cidade, seja no meu bairro, seja na minha comunidade, seja no meu trabalho, esse movimento de, primeiramente, conhecer o outro, entender o outro, e a partir daí poder dar passos, também se dá, essa missão se dá no nosso dia a dia, né? Eu costumo muitas vezes lembrar, né, e isso acontece praticamente todos os dias, quando eu tenho contato com a palavra de Deus, seja no meu estudo bíblico, seja na Santa Missa, daquilo que foi o maior ensinamento de Jesus, né, em reconhecer no outro, estar de frente para o outro de forma muito inteira, entender a sua realidade e assim despejar amor nele, né? Jesus fez isso com todos aqueles que ele encontrou, seja a pecadora, a prostituta, o publicano, o fariseu, até ali na cruz, né, do lado do ladrão, ele despejou amor. Isso foi o maior ensinamento de enculturação, né? Por onde Jesus passou, ele foi inteiro para aqueles que estavam com ele, de uma forma totalmente para aquela época muito, posso dizer assim, estranha, porque as pessoas olhavam e falavam, quem que é esse que fala com todo mundo, que acolhe todo mundo? Mas aquilo alcançava o coração das pessoas. Então, nós, assim, nessa vida missionária, e como Saulo mesmo trouxe, né, nem que seja tão ligada à questão de quem frequenta a igreja ou não, mas nós no encontro com outra pessoa temos também, muitas vezes, essa tarefa, né, esse exercício de entender o outro tal como ele é. Porque se eu já vou com julgamento, se eu já vou com preconceito, se eu já vou querendo imprimir nele a minha identidade, a minha ideia, eu fujo daquilo que é o ensinamento de Jesus, que primeiro acolhia e, claro, dava ali sempre um ensinamento por meio de uma parábola ou de uma ordem, ele dizia para aquela pessoa, curava aquela pessoa e tudo que ele fez, ele primeiro olhava para a pessoa. Então, nós temos essa tarefa com um exemplo muito grande, que é aquele de Cristo. Então, nós nessa terra de missão, onde nós estivermos, seja dentro da nossa casa, com aqueles que estão bem pertinho de nós, seja eu aqui do outro lado do mundo, atravessei o oceano, estou longe da minha família, mas encontro um povo que precisa ser olhado na sua integridade. Então, é um exercício, mas que começa primeiro da nossa experiência com Deus. Não adianta também eu querer me enculturar do meu jeito e assim não fazer uma experiência com, de fato, aquilo que é de fato o meu carisma, a quem eu sirvo, que é Cristo, e fazer uma experiência também de ser íntegro na minha missão, de ser autêntico para alcançar o coração daquelas pessoas. Diante de tudo isso, fica a palavra, né? O sair de si para o encontro do outro. Entender a sua realidade, a sua cultura e, com paciência, como o padre falou, pouco a pouco, levando o evangelho. Padre Ademir, obrigado pela sua participação. Deixa aí as suas considerações finais. Então, queridos amigos, é isso que eu tinha a falar para vocês. Deus abençoe, reze por nós, reze pela nossa missão aqui em Moçambique. Né? Temos 45 comunidades rurais para cuidar na nossa paróquia, aqui em Zober, que é santuário diocesano também, dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Né? Temos muitas comunidades a 115 quilômetros daqui, pelo menos, para visitar. Muitos desafios, né? Uma cultura diferente da nossa e do Brasil, mas a beleza de poder viver a missão adigentes, missão aos povos, ser igreja, anunciar Jesus Cristo a muitos lugares que nunca chegou o anúncio. Isso edifica a alma. Rezem por nós para que possamos ir cada vez mais e anunciar Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Forte abraço.
Túlio, obrigado também pela sua participação no nosso podcast e até uma próxima oportunidade. Agradeço, Adailton, Saulo, todo mundo aí. Uma experiência muito boa partilhar isso com vocês e, claro, né, para que eu me aproprie mais ainda do meu processo de enculturação, de missionariedade. Então, valeu muito a pena falar um pouco disso e também falar um pouco dessa experiência que tem sido viver aqui na Missão de Roma. E o que eu mais peço é orações, rezemos uns pelos outros, né? O Papa Francisco nos ensina isso toda vez que ele aparece. Rezem sempre por mim. Então, é isso que também eu peço, rezem aqui pela nossa missão e também rezarei aqui por vocês para que sempre esse espírito de unidade, desejo de evangelização esteja no nosso coração e deixo meu abraço para todo mundo. Valeu pelo convite. E você que é fiel aí, você ou que conheceu agora o podcast na Timeline, eu quero convidar você a divulgar esse podcast, lembrando sempre que é possível encontrar todos os episódios já gravados aí do podcast na Timeline, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Rádio Public, no iTunes, também no portal Canção Nova, cançãonova.com e nas mídias sociais da Canção Nova. E se você tiver aí comentários, críticas, sugestões, se quiser interagir conosco também pelo e-mail, é só mandar aí para podcastnatimeline@gmail.com. E lembrando que na descrição desse episódio sobre missão e enculturação, você vai também poder conhecer melhor aí as redes sociais, tanto da missão Canção Nova em Moçambique, como também a Canção Nova em Roma. Valeu, Adailton, valeu, Padre Ademir, valeu aí pela participação também, Túlio. Até a próxima, se Deus quiser.